R$ 1 bilhão. Esse é o valor que o governo vai liberar para a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Quem deu a informação para a imprensa foi o próprio presidente Michel Temer na saída de um evento no Palácio do Itamaraty. Nas palavras do presidente, isso já está, segundo ele, definido e assegurado. As informações com o Nilson Clava. Nilson, boa noite para você. Bom, como esse dinheiro seria usado? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Globo News. Bom, Leilane, o dinheiro que vai da União para o Estado, ele só pode ser usado para investimento. Ou seja, não pode ser usado para pagar salário, não pode ser usado para pagar despesa com o fornecedor. Então, aquele déficit de 3 bilhões de reais que foi ventilado, que foi anunciado pelo interventor federal na segurança pública do Rio, General Braga Neto, aquele déficit não vai ser aplacado pelo dinheiro vindo da União. Por quê? Porque grande parte daquele déficit é justamente a dívida que o Estado tem com o fornecedor, é justamente a dívida que o Estado tem por não ter pagado o 13º, o RAS dos policiais militares. Então, portanto, esse dinheiro da União não pode ser usado para pagar isso, despesa corrente, e vai ser usado para investimento especificamente. Aí eu conversei com o governador Luiz Fernando Pezão e ele disse que o dinheiro vai ser aplicado principalmente na compra de viaturas, também vai ser investido em tecnologia para facilitar aquele compartilhamento de informações, todo o trabalho de inteligência, e também vai ser investido para a construção de barreiras físicas, aquela colocação de scanners em rodovias federais para evitar a entrada de armas, drogas e munições no estado do Rio de Janeiro. Então, todo o dinheiro vai para a despesa futura, vai justamente para investimento. Só que hoje o presidente Michel Temer anunciou, bateu o martelo, R$ 1 bilhão. Havia aquela dúvida se seriam 600, 800 milhões. O presidente falou, não, vai ser R$ 1 bilhão destinado, portanto, à intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O valor foi anunciado antes mesmo do interventor Braga Neto enviar as informações orçamentárias da intervenção para o governo federal, que deve acontecer na próxima hora, às 7 horas da noite, numa reunião que ele vai ter com a equipe econômica do governo, mas o presidente já tomou essa decisão política e estabeleceu esse valor. Agora o governo corre contra o tempo para conseguir esse dinheiro, né, Leilane? A princípio o presidente tinha falado que depende da reoneração desse projeto que está aqui no Congresso Nacional, mas há uma dificuldade grande para aprovar esse projeto. Vamos ver então o que disse o presidente Michel Temer sobre a intervenção, os valores e como ele pretende financiar esse investimento. O que está faltando, presidente, para chegar ao valor? Talvez vote o projeto instalado. O senhor quer o sobre a reoneração, possível, né? O senhor quer o máximo possível para garantir... O que for possível, né? Mas nós vamos garantir recursos para a intervenção no Rio de Janeiro e vamos garantir recursos para a segurança. Isso já está definido e assegurado. Mas que valor? Que valor, presidente? 1 bilhão. Para o Rio de Janeiro, 1 bilhão. A gente viu que o presidente Michel Temer disse garantir recurso para a intervenção. No caso da intervenção federal, é uma medida provisória, criando esse crédito extraordinário de R$ 1 bilhão, que não tem impacto no teto de gastos, porque você não pode criar mais despesas justamente por conta do teto. E também diz que vai garantir investimento e dinheiro para a segurança pública. O novo ministério foi criado há 20 dias e o presidente vai editar um projeto de lei criando um orçamento para a segurança pública e remanejando, tirando aí de outras áreas, de outros ministérios, para aplicar na segurança pública. E aí você pergunta, né, Leilane, de onde vem esse dinheiro? O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, disse o seguinte, olha, o governo vai remanejar, tem dinheiro para a segurança pública, tem dinheiro para bancar esse 1 bilhão para a intervenção federal no Rio de Janeiro. Só que precisa aprovar esse projeto da reoneração da folha de pagamento, que nada mais, nada menos é acabar com aquela desoneração, a possibilidade de alguns setores não contribuírem com 20% da sua folha de pagamento para a Previdência. O governo quer fazer o quê? Diminuir essa possibilidade para apenas 3 setores. O grande problema, a grande questão é que o relator aumentou de 3 para 20 setores, o que vai diminuir muito a capacidade de arrecadação do governo com esse projeto. Então, estão tendo várias reuniões, a expectativa é de que hoje haja votação aqui no plenário da Câmara dos Deputados do regime de urgência desse projeto, mas como é um tema polêmico, alguns parlamentares estão dizendo o seguinte, olha, isso é praticamente um aumento de imposto em ano eleitoral e eu não vou querer pôr a minha identidade, minha digital nesse projeto porque é ano eleitoral, quero manter minha cadeira, por conta de toda essa resistência, o governo planeja
planeja que só deve haver a votação do mérito, do conteúdo desse projeto lá no início de abril, depois da Páscoa. Então a resistência é grande e o governo vem articulando para conseguir essa fonte de renda. Mas disse que o envio, tanto da medida provisória quanto do projeto de lei essa semana, esse envio está garantido e depois que esse remanejamento for feito e se o projeto for aprovado, aí você coloca dinheiro de volta naquele lugar de onde foi tirado. Vamos ver então mais detalhes de toda essa discussão da reoneração na reportagem. Quanto maior a demora para votar a reoneração, menor a arrecadação do governo. Na prática, o dinheiro só entra 3 meses depois que o projeto for sancionado. Ou seja, se passar no Congresso, só no segundo semestre as empresas voltam a pagar os tributos sem desconto. O projeto original previa retirar o benefício de 50 setores da economia. Só 6 manteriam o alívio. Mas empresários pressionaram os parlamentares com o seguinte argumento: a reoneração ajuda o governo a arrecadar, mas, por outro lado, aumenta o risco de demissões. O relator buscou o meio termo. O substitutivo que eu apresentei para a Fazenda foi fruto de uma negociação com vários partidos, frentes parlamentares, e é o consenso possível. Nós temos pelo menos mais entre 16 e 18 setores que reivindicam permanecer desonerados. E nós aguardamos, nesse momento, uma avaliação final da Fazenda sobre o impacto fiscal, para que nós possamos finalizar a negociação, e a nossa expectativa é que a votação se dê ainda essa semana. O governo queria arrecadar 8 bilhões e 800 milhões de reais. A previsão caiu para 6 bilhões. E o Palácio do Planalto está contando com dinheiro para abastecer a área de segurança pública. Para a oposição, sinal de que faltou planejamento para a criação do Ministério da Segurança Pública e para fazer a intervenção no Rio. Deve ser discutido e decidido qual o volume de recursos que teria para fazer a intervenção. E a intervenção deveria ser completa, né? Afastar governador e tudo o que deveria fazer. Criou um ministério, cujo ministério tem a figura do Raul Jungmann, e lá nesse ministério não tem sequer estrutura para funcionar. E não tem dinheiro para fazer andar as ações que precisam fazer e dar resposta à sociedade da grave crise da violência que atinge o Rio de Janeiro e também todo o país. Nós intervimos no estado do Rio de Janeiro porque a escalada de violência era muito grande e montamos este ministério exatamente para atender a política de segurança para todo o Brasil. Nós agora vamos destinar, e o governo já se comprometeu com isso, R$1 bilhão para o Rio de Janeiro, e todos nós sabemos que precisa mais dinheiro, mas o cobertor é curto. O presidente da Câmara acha que vincular a reoneração à segurança pública pode facilitar a votação. Se deu uma ideia de se usar parte dos recursos da reoneração, eu acho que é uma boa ideia, acho que já tem o projeto de lei do governo na Câmara, a gente pode rapidamente avançar na Câmara e depois no Senado. Esse tema passa, já era, e mais ainda agora, precisa ser prioridade, até porque tem a noventena e a gente não pode perder mais tempo. Vamos tentar construir uma maioria para se votar a urgência e o projeto.